O Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro foram barrados na cerimônia de posse do Donald Trump. Eles não foram convidados? Por que foram barrados? Que coisa mais ridícula. Eles chegaram, quiseram entrar de penetra, a segurança não deixou eles entrarem para a posse de fato do Trump, tiveram que ver pela televisão. Eu não sei quem é mais ridículo, se foram eles ou o Bolsonaro que ficou chorando durante a posse do Trump. Bolsonaro deve estar chorando porque a Michelle viajou para os Estados Unidos com o maquiador. E na noite anterior à viagem eles saíram para jantar juntos. Michelle e maquiador escanteou o Bolsonaro. O Eduardo, ele expôs o Bolsonaro ao ridículo, porque ele passou o dia inteiro tentando convencer o Trump a fazer um vídeo pro Bolsonaro ou citar o ex-presidente num de seus discursos. Olha só a megalomania do Eduardo. Ele queria fazer isso para mostrar que Bolsonaro é a grande liderança da direita, para afugentar Caiado, Tarcísio de disputar em 2026. O Eduardo, ele está expondo o Bolsonaro à fraqueza e ao ridículo, porque ele tem complexo de ter o piu-piu diminuto. A ex-namorada dele que falou. Porque o que o Eduardo quer mesmo é ele disputar 2026 no lugar do Bolsonaro. Esse é o objetivo do Eduardo Bolsonaro. Ou o Carlos tira o Eduardo de perto, ou vai dar problema. Igual essa estratégia de ficar chorando, querendo se vitimizar. Primeira coisa, coloque nos comentários se você gostou que o Eduardo e a Michelle foram barrados. O Eduardo, ele quer disputar 2026 no lugar do Bolsonaro? Esse é o objetivo dele? E segundo, essa estratégia de ficar com o Bolsonaro chorando o enfraquece diante dos apoiadores por macular uma imagem falsa do machão? Deixa o like se você gostou que eles foram barrados e se inscreva no canal. O Eduardo e a Michelle, eles foram barrados porque eles não tinham convite nenhum. Olhem só onde o Eduardo estava, né? O tratamento VIP do Eduardo, no meio da neve, aí ó, tomando substâncias brancas no rosto, ó. Com a barba toda suja, com cavanhaque ali, né? Coisa meio esquisita, né? Olha lá, ó. Esse é o Eduardo Bolsonaro, ele não recebeu o convite? Aí no final ele vai dar uma lambida na neve aqui do lado, uma coisa muito esquisita. Será que esse vídeo que ele lambe... Ela... Nossa! Mas foi muito, né? Foi muito esquisito o Eduardo Bolsonaro com esse cavanhaque todo. Ai, mordendo. Muito, mas enfim. Esse é o tratamento VIP que o Eduardo Bolsonaro recebeu. Porque se o Bolsonaro foi convidado para a cerimônia de posse do Trump, ele não precisava ficar andando junto com os populares ali. Ele poderia ter se conduzido para o local fechado, mas a gente sabe que eles não foram convidados para porcaria nenhuma. Os representantes do Estado brasileiro foram para o local fechado, foram para o local onde aconteceu a cerimônia de posse do Trump. O Eduardo e a Michelle, e outro lá, um deputado, na hora que eles chegaram para a cerimônia de posse, o segurança falou assim, tchau. Não, tchau. Ah, mas eles participaram de eventos pré-posse. Participaram de eventos para os doadores da campanha, ao que tudo indica. Porque talvez o Eduardo tenha feito alguma doação. Eles podem ter feito doação e por isso receberam algum convite especial para cerimônias pré-posse, que foi aquela cerimônia que a Michelle estava toda vestida com um vestido de veludo e maquiada pelo Agostinho Fernandes, o maquiador, que foi lá. Mas na cerimônia de posse, eles viram pela televisão. E segundo o jornal O Globo, o Eduardo Bolsonaro passou o dia inteiro tentando convencer o filho do Donald Trump a fazer com que o Trump citasse a ausência do Bolsonaro em um dos discursos da cerimônia de posse. Ou gravasse um vídeo. Porque o Eduardo, ele queria mostrar que o Bolsonaro tem prestígio com o governo americano, que o Bolsonaro ele está legitimado pelo Donald Trump como sendo a única liderança de direita, afugentando postulantes ao cargo como Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e o Pablo Marçal. E dando recados também para o STF, porque toda a história do Bolsonaro não ter sido convidado mostrou que eles não têm prestígio algum com o futuro presidente americano, e nem prestígio algum com o Partido Republicano. Então não vai haver nenhuma intermediação para que o Trump pressione para haver uma anistia do Bolsonaro. Foi um negócio ridículo. O Eduardo, ele tem esses delírios de grandeza. Você acha que ele teria toda essa importância a ponto do que passa na cabeça do Eduardo? Eu fico me colocando no lugar do Carlos Bolsonaro, que dos filhos do Bolsonaro é o mais inteligente de todos. Tudo bem que não é tão difícil assim ser mais inteligente do que o Eduardo, que é um palhaço, do que o Jair Renan, que é o Tubocó, do que o Flávio Bolsonaro.
Mas o Carlos, ele deve olhar para o Eduardo e falar assim, esse cara é muito imbecil. Por isso que quando teve aquele podcast, o Carlos deu uma cutucada no Eduardo. Falou assim, ele chegou aí fritando hambúrguer. Porque tem que virar motivo de deboche. O Eduardo, o que ele quer mesmo é disputar a presidência no lugar do Bolsonaro. Porque o Eduardo, ele tem complexo de ter o piu-piu pequeno. Não tô brincando, a ex-namorada dele falou que o Eduardo tem um negocinho pequeno. E isso move ele para esses delírios de grandeza que ele tem. Ele quer ser muito importante, o que é completamente contrastante com o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou à presidência da República justamente por não ter medo de ser ridículo. De aparecer com camiseta de time de futebol falsificada, de aparecer no CQC, no Super Pop, de ser motivo de piada e de chacota. O Eduardo não. O Eduardo ele quer se colocar numa posição internacional como grande articulador, porque ele não quer ser visto como idiota. Mas ele é. Porque tudo que ele fez para o Bolsonaro ir à cerimônia de posse do Trump deu errado e acabou surtindo o efeito contrário. O Eduardo queria falar que o Bolsonaro é prestigioso, ele tem grandes conexões com os Estados Unidos e não tem nada. Absolutamente nada. Se o Eduardo quis reforçar a posição de Bolsonaro como maior liderança da direita brasileira, ele fez completamente o oposto. Nesse momento, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, Paulo Marçal perceberam que o Bolsonaro é um nada. Eduardo expôs o pai ao ridículo, porque ele sabe que o Bolsonaro não vai disputar 2026, mas o que ele quer mesmo é ser o vice do Bolsonaro para a candidatura do pai ser impugnada para ele disputar a presidência, porque ele tem complexo de ser um diminuto e ele quer mostrar que ele tem a importância. Ou seja, é um completo de um tolo, é um lorpa o Eduardo Bolsonaro. Deu tudo errado e expôs o pai ao circo e ao ridículo. Enquanto isso, o Bolsonaro chorava vendo a cerimônia de posse do Trump. Bolsonaro chorou quando Michelle embarcou para os Estados Unidos, chorou e se emocionou em alguns momentos na cerimônia de posse do Trump, e ele mesmo admitiu que chorava na época que ele era presidente. A gente já sabia disso. E toda essa fala do Bolsonaro, de que ele está chorando, de que ele está um homem sensível, faz parte da estratégia de defesa do Bolsonaro para se vitimizar diante do Donald Trump. Só que o advogado novo do Bolsonaro pode entender de crimes. Só que ele não entende do bolsonarismo. E a gente sabe que ele não entende do bolsonarismo porque ele, antes de assumir a defesa do Bolsonaro, falava que o Bolsonaro tinha tentado dar um golpe de Estado e assinou um manifesto contra o Bolsonaro. Ele quer vitimizar o Bolsonaro e falar que o Alexandre de Moraes o persegue. Só que ficar falando que o Bolsonaro chora é tudo que não pode acontecer. Porque macula a falsa imagem de macho que o Bolsonaro tem. E a Michelle também não colabora, né? Porque fica pra cima e pra baixo com o maquiador e o Bolsonaro fica com a fama de corno. O que mais incomoda os bolsonaristas, pelo menos aqui no canal, era quando a gente falava que o Bolsonaro era broxa. Porque acaba ferindo essa percepção de que ele é másculo. E homem não chora, e o Bolsonaro fica chorando. O cara tá ajudando a destruir a imagem do Bolsonaro. E a Michelle também não colabora, né? Talvez o Bolsonaro estivesse chorando porque possivelmente ia levar alguns chifres, tava com medo de levar chifre da Michelle, porque ela de novo viajou com o maquiador. De novo. Na véspera da viagem, Michelle saiu pra jantar com o maquiador, não saiu pra jantar com o Bolsonaro. E é mais uma viagem que Michelle faz com o maquiador. Por que ela precisa tanto do maquiador pra se maquiar? Caramba, né? Ela vai pra Alagoas e leva o maquiador. Depois ela vai pra outro lugar e leva o maquiador. Foi pros Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro e levou o maquiador. Aí depois o pessoal fica levantando especulação e fala, não, mas aqui é o quê? Tem um vídeo do maquiador dando um beijaço de língua na boca da Antônia Fontenelle. E a Antônia Fontenelle, os dois na cama, os dois minutos, e a Antônia falando, mas que isso, meu? E depois ela quer lá e beija ele de novo, e ela diz, ai, vem cá, deixa eu dar mais um. Olha, essa viagem do Bolsonaro, ainda bem que tá acabando. Porque foi assim, foi muito divertido, mas também foi patético. Patético. Uma vergonha alheia.